Revela-nos nessa noite, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que está oculto, ó Deus, para nós, porque nós queremos seguir essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus por essa noite, por essa oportunidade que nós temos de louvar a Deus. A palavra no Salmo 150 diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Como é bom, né, meu irmão? Nós podemos louvar a Deus. Deus nos deu fôlego de vida. E numa época em que muitas pessoas têm passado por tribulações, e nós não estamos isentos de tribulações, mas glória a Deus que Deus tem nos dado motivos para louvar. Vitórias e vitórias Deus tem nos dado, amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra que está aqui em Lucas, no capítulo 6, no versículo 43 ao 49. Você que está na sua casa, que você não, nesse momento, esqueça que você está na tua casa. E tenha toda a reverência a essa palavra. Como você está tendo, eu creio que você está entregando o seu louvor ao Senhor nesse momento. Mas que nesse momento você faça de conta que você está aqui na igreja. E que você está agora para receber a palavra. E que nada vai distrair você, porque esse momento é só dele. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Ele diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Vamos ler novamente? Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, e nem de abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém, amados? Nós vemos aqui, Jesus falou de duas coisas, mas que elas estão ligadas. Na primeira parte aqui, Jesus começa a falar das árvores e os frutos. Ele está falando de árvores frutíferas. E ele diz assim que uma árvore, ela é conhecida pelo fruto. O fruto fala a respeito da árvore, se ela é uma árvore boa ou má. Então, o resultado de uma semeadura, nós entendemos que para ter fruto tem que ser semeado uma semente. Mas ele está dizendo que depois que aquela semente germinou e cresceu, se tornou ali uma árvore, como agora há pouco nós ouvimos falando da mostarda. Nós vemos que as árvores frutíferas, elas têm sementes no fruto. Tem muitas sementes em cada fruto. E quando você planta aquela semente, vai nascer exatamente uma árvore semelhante. Mas mesmo entre elas,
Está dizendo que existem árvores boas e más. Qual? Pelo fruto se conhece a árvore. Ele diz no 44, porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos dos espinheiros, e nem dos abrolhos se colhem uvas. Ou seja, os espinheiros não podem produzir uvas. Todos concordam? Você não vai conseguir colher uvas de um espinheiro, de um cactus, por exemplo. Não, mas você vai colher uvas de uma videira. E também num terreno de pedra pedreira, não vai se colher uvas, porque aquele terreno não vai produzir, porque aquele é um terreno rochoso. Então existe um lugar para ser cultivada a uva ou as outras árvores frutíferas. E a palavra de Deus também é uma semente. E ela é cultivada dentro de nós, no nosso coração. A semente é muito boa. Posso ouvir um glória a Deus? Mas veja bem, o plantio depende de cada um de nós. A palavra, ela é semeada. Mas palavras são sementes. A palavra de Deus é uma semente. A palavra que eu falo, que você fala também é uma semente. As palavras ruins que nós ouvimos no dia a dia são sementes. Não é só a palavra de Deus que é semente. Todas as palavras são sementes. Existem boas sementes e existem sementes ruins. A responsabilidade por semear a palavra de Deus no nosso coração não é de Deus, é nossa. O Espírito Santo vai nos lembrar, o Espírito Santo vai nos ajudar. Ele sempre vai nos lembrar da palavra de Jesus. E quando então Ele nos lembra e nós então nos alegramos, então nós buscamos essa palavra, essa semente, e colocamos ela no solo, que é o nosso coração. Então, nossa boca vai falar a palavra, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se for outras coisas, porque o tesouro é o coração, teu coração é um tesouro. E quando falo no tesouro, eu ainda confesso que eu lembro daquelas histórias de criança, né? Lia nos gibis e via aqueles tesouros. Alguém já leu essas histórias? Caça ao tesouro. E o tesouro sempre era muito parecido, era um baú, né? Bem antigo, aqueles baús. E quando se abria, aquele baú estava cheio de ouro, transbordava, moedas de ouro, joias e tudo. Quando fala de tesouro, eu lembro daquilo. Quando fala de um tesouro, eu lembro daquele baú cheio. E a palavra diz que o nosso coração é um tesouro. Mas ele pode ser, você pode guardar lá naquele baú, dentro do teu coração, coisas boas ou más, porque ele está dizendo aqui, olha, o homem bom tira do seu bom tesouro coisas o quê? Boas. Porque ele entesourou coisas boas. Ele guardou a palavra. O tesouro, a palavra é um tesouro para ele. Essa palavra é um tesouro para nós. Posso ouvir um aleluia? Então ele diz, versículo 45. Mas o homem mau, o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E quando tira aquilo, ele está usando aquilo para si mesmo. Por quê? Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, nós vamos comer do nosso bom tesouro. Aquilo que nós guardamos no coração, aquilo vai ser, nós vamos desfrutar daquelas bênçãos, porque você fala do que o teu coração está cheio, você fala conforme Deus diz. Mas veja lá, eu não estou aqui para falar sobre o poder da palavra, como falamos. Mas veja lá, Jesus está dizendo que é importante nós guardarmos essa palavra no coração. Ela não pode estar perdida ou ali, desvalorizada. Ela precisa ser valorizada. Nós precisamos alimentar dela, porque essa palavra de fato alimenta a nossa fé. Porque se eu não alimentar da palavra de Deus,
A minha fé vai ser enfraquecida, a tua fé será enfraquecida, assim como nós. Se nós ficarmos algum tempo, nós podemos aguentar ficar um dia de jejum, não é? Mas ao final do dia você já está meio assim, pedindo socorro, né? Eu quero comer alguma coisa, e está faminto. Mas vamos dizer que você é uma pessoa que já está mais acostumada a jejuar, de repente você consegue ficar um dia, mas não consegue ficar mais do que isso. Me lembro que a Rose, logo que ela ainda não conhecia a palavra de Deus, mas um dia ela estava lá, ela trabalhava com a mãe num armazém, num pequeno armazém, e ela pela manhã, o padeiro entregava o pão. Naquela época o padeiro levava o pão, só a padaria fazia pão, né? Entregava em todos os estabelecimentos, e a Rose, ela ajudava a mãe nesse lugar, vendia muitas coisas e vendia pão também pela manhã. E o padeiro ia bem cedo lá, acho que 6 horas da manhã. E a Rose havia um dia antes falado com a mãe, ela viu lá na folhinha assim, dia de penitência. E ela perguntou para a mãe dela o que era penitência. A mãe dela pelo que ela entendia, falou, penitência é você ficar um dia assim, por exemplo, de jejum, não comer nada. E a Rose então foi fazer penitência. Ficou o dia todo sem comer e se esqueceu e dormiu. E pela manhã ela tinha que receber o padeiro lá, era a função dela. 6 da manhã o padeiro batia e trazia o cesto de pão. E a hora que ela foi pegar o cesto de pão, ela caiu. Porque ela não havia comido. Quando ela acordou, já estava lá na sala, a mãe, o senhor, o padeiro, que tinha socorrido ela. Estou contando essa historinha só para você saber que a gente não aguenta ficar muito tempo sem comer. E às vezes nós achamos que podemos ficar muito tempo sem nos alimentar da palavra. Nós precisamos comer a palavra de Deus. O que é comer a palavra de Deus? Quem já jantou aqui? Alguns. Mas quem não jantou, certamente já está pensando em fazer qualquer coisinha depois do culto. Nem que for um lanchinho, né? Já deixou encomendado. Por quê? Porque você precisa. Mas você não pega um bife e toma ele como tomar um Doril. Não, você senta ali na mesa e você vai comendo aquele bife, vai mastigando, vai cortando, mastigando e fica um tempo ali. Mesmo você que talvez coma um pouco rápido, você não consegue engolir um bife assim, por quê? Isso não vai funcionar. Você tem que mastigar. E alimentar da palavra de Deus não é algo que fazemos rapidamente. Não pode ser como numa caixinha de promessa, em que você tem a caixinha de promessa, e a caixinha de promessa é uma coisa boa. Você pode ter as promessas, para meditar nas promessas, mas aquilo não pode ser seu alimento. Ou você abrir a Bíblia aleatoriamente, vou ver o que Deus fala comigo, e ler um versículo e pronto. Não, você precisa se alimentar da palavra. Isso requer um tempo para você orar e falar com Deus. E todos os dias, um lugar de oração, um momento de oração, uma hora separada. Na palavra de Deus nós vemos muitas pessoas dizendo, a hora da oração, a hora nona da oração. Quem já ouviu na palavra de Deus? Pedro e João subiam ao templo para orar. A hora nona, a hora da oração. Então, o momento que você escolheu para louvar a Deus, para orar, aquele momento é o momento que você se senta para comer e se alimentar da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Agora veja lá, meu irmão, o que ele diz mais? Versículo 46. Nós às vezes pensamos assim, então é só falar a palavra? Porque eu falo e a boca fala a palavra e enche o coração? Será que é só isso? Não é só. Às vezes a pessoa está tão acostumada a falar, ela fala, mas ela está pensando em outra coisa. Já viu um ditado que até papagaio fala? Não é só falar, sem sentir. A palavra diz que nós devemos amar essa palavra. Olha o que diz aqui no versículo 46, que não é apenas dizer. Jesus logo em seguida fala, não é apenas falar. Ele diz assim, por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa
E cavou e abriu profunda vala, e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem, diga comigo, bem construída. A palavra de Deus diz assim, que não é só dizer Senhor, Senhor, não é só eu falar a palavra de Deus que está tudo feito. A palavra de Deus não é algo mágico que eu falei e aconteceu. A palavra de Deus é semente. Mas assim como uma semente, você não joga de qualquer forma. Já viu as pessoas que semeiam, que plantam, os agricultores, jogar semente assim, sem preparar a terra? E sair jogando semente de qualquer forma? Não, primeira coisa, ele gasta um tempo e gasta dinheiro somente para preparar a terra. Ele gasta com funcionário, com maquinário, com combustível. E ele gasta um tempão para arar, desterroar, deixar aquela terra parecendo um jardim, todo arrumado. E depois que ele lançou, fez aquelas terras ficar bem preparadas, ele aguarda o momento certo, da chuva, as primeiras chuvas. Então ele lança a semente, não de qualquer forma. É legal que a semente assim, é toda alinhadinha. Existe um cuidado, ele regula aquela plantadeira para cair certinho o espaço. Tem um espaço entre uma semente e outra. Também há um espaço entre uma linha e outra. É muito certinho, muito bem medido, calculado, porque ele quer ter um bom plantio, porque também ele quer ter uma boa colheita. E até na hora da colheita ele regula aquela colheitadeira, na medida certinha, ela vai certinho nas linhas, se são 6 linhas certinho, porque foi calculado. Então existe um desejo. Quando eu vou ler a palavra de Deus, eu não posso deixar a palavra de Deus dessa forma, jogada. Joguei essa palavra, ela vai dar fruto. Não, eu preciso preparar o coração, a me aquietar. Amém? Diga comigo, me aquietar. Olha, você cala todas as vozes do mundo. Porque quando você vai orar, muitas vezes você está pensando o que você tem que fazer depois que você vai sair da oração. E você já pensa, puxa vida, tem que orar porque daqui a pouco eu tenho que sair. E não pode ser assim. Por isso nós separamos um tempo, aquele tempo é do Senhor. Assim como você tem às vezes tempo para almoçar, o tempo para viajar, o tempo para dormir. Você tem tempo para você marca os seus compromissos, horários. Temos que ter aquele tempo com Deus. Marcar um tempo para Ele. Deus é maravilhoso, Ele nos atende a toda hora, né? Mas não é porque Ele nos atende a toda hora que nós vamos ser assim, Não, nós temos que reverenciá-lo, amá-lo. Porque Ele diz assim, olha, por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Em Josué 1,8, a palavra diz assim, não cesses de falar desse livro da lei. Mas não é só essa parte. Temos que falar a palavra, não é? Mas diz lá assim, medita nele dia e noite. Isso significa que eu vou ter um tempo, a palavra, eu não vou ler ela, não vou ouvir ela e vou me esquecer depois. Não, eu ouvi, Deus falou, mas eu vou guardar aquela palavra. Eu vou meditar, eu vou ficar lembrando dela. Deus falou isso, e aquela palavra fica no meu coração, fica no seu coração. Jesus falou uma parábola de 2 filhos, que o pai disse ao primeiro, filho, vai trabalhar na minha vinha hoje? Ele disse, sim Senhor, eu vou. O pai ficou todo alegre. Só que o filho não foi. E o segundo ele falou, é claro que foi na mesma hora ali, né? Ele falou com os 2, o outro disse, não, meu pai, eu não vou. Tá, provavelmente o pai não ficou tão feliz, mas também não obrigou ele. Mas passado um tempo, aquele segundo filho, tocado, ele ficou meditando naquilo que o pai falou, ele não esqueceu daquilo. Ele até pensou, não, eu não vou trabalhar na vinha não, porque hoje eu estou de folga, hoje eu tenho que resolver um problema meu. Mas ele pensava, toda vez que ele pensava em fazer aquilo, ele lembrava daquilo que o pai precisa de mim. O pai precisa de mim, ele está me chamando. Ele confiou a mim. Então naquela hora a palavra diz que ele tocado foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Aquele que disse? Não, aquele que disse que não ia, mas foi. Então não é dizer, é fazer. Diga comigo, fazer. Praticar o que está escrito. Porque ele diz, olha, por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Amados, não é porque nós estamos na igreja que está tudo bem. Não é porque nós ouvimos a palavra de Deus que está tudo jóia. Não é porque você sente a presença de Deus quando você está na igreja
que está tudo bem se não estiver fazendo o que Deus diz. Porque a presença de Deus está aqui. Enquanto você entra aqui e eu entro aqui, a presença de Deus é tão real que todos sentimos a presença de Deus. Mas nós precisamos ter a aprovação de Deus no nosso dia a dia. Precisamos ter a aprovação de Deus. Sabe como é que você sabe que tem a aprovação de Deus? Sabe? Os frutos. Os frutos que estão presentes na tua vida falam a teu respeito diante de Deus. E você pode olhar para a tua vida e ver os frutos. O que está acontecendo na minha vida? Que frutos eu tenho colhido? Quando nós ouvimos, quando nós meditamos, quando nós fazemos, ele diz lá assim, olha, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E quando diz prosperar o teu caminho, ele não está falando apenas de finanças. Prosperidade é muito mais do que finanças. Prosperidade é você ser bem sucedido, como ele diz, ser bem sucedido em tudo que você fizer. Você vai desfrutar do melhor de Deus. Você vai ser feliz. Quem quer ser feliz aí, diga aleluia. Felicidade, meu irmão, alegria completa, diz a palavra de Deus, é quando nós amamos a Deus. Olha só o que Jesus disse. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Olha só, que tem os mandamentos e os guarda. Não é apenas falar, mas é guardar. E guardar significa que eu me lembro dele. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O pecado destrói a vida de todos, qualquer pessoa. Nós devemos correr firmes. Eu quero que você abra em Gálatas 5. Os frutos precisam estar presentes na nossa vida. Então essa palavra, quando eu amo ela, eu vou agradá-lo. Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Olha, ele diz assim, meu irmão, que mais à frente, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então aqui ele está dizendo o seguinte, a religiosidade, ou cumprir uma religião, não basta. Quando aqui, os judeus se converteram, eles estavam ali, a igreja era uma igreja que tinha pessoas judeus e também tinha gentios naquela igreja. Como nós aqui, amém? Somos todos gentios. Não tem algum judeu aqui? Não. Mas lá tinha. E alguns judeus, eles ficavam presos àquela tradição deles. E às vezes, persuadia, falava com os gentios, vocês precisam circuncidar-se. Ou, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Imaginando que aquela forma, aquela maneira de viver, traria salvação, por cumprir apenas um ritual. Mas se nós fizermos algo, seja o que for, mas se não for por fé, e for apenas por uma lei, por uma obrigação, isso não tem valor diante de Deus. Porque a palavra diz que a fé que opera é a fé
que atua em nós pelo amor. Eu faço porque eu amo a Deus. Eu não faço porque eu sou obrigado. Faço porque eu amo a Deus. E quem ama, faz de todo o coração. É claro que se sente na obrigação de fazer, mas porque ama. Posso ouvir um glória a Deus? Já viu uma mãe esquecer do filho pequeno que ainda mama? Não tem como. Aliás, a mãe não esquece do filho nem depois que ele está velho e barbado. Sempre é o meninão, sempre é o filhão. Não é assim? E Deus é muito mais, meu irmão. Mas então nós temos que entender que nós precisamos amar dessa forma. Assim como não é para um pai ou para uma mãe uma obrigação. É uma obrigação. Claro que a mãe se sente obrigada de cuidar do filho. Mas é uma obrigação movida de amor. Porque ela ama. Esse amor leva ela a fazer tudo, todo o sacrifício. Então eu preciso amar a Deus dessa forma. De livre vontade, por fé. Não por uma imposição. Então aqui o apóstolo está dizendo isso. Olha, se vocês se deixar de circuncidar, vocês decaíram, vocês caíram da graça. Por quê? O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não significa que a lei não vale. Claro que ela vale. Mas você é salvo pela graça de Deus. E você faz não por lei, mas por graça. Você faz porque você ama. Você entende que você não é salvo porque você fez tal coisa. Você e eu, nós não merecemos nada porque nada fizemos para merecer. Mas Jesus fez tudo por nós. Então eu preciso guardar. Quando eu falo preciso, amados, é uma força de expressão. Não é? É claro que eu preciso. Mas eu preciso fazer isso de coração. Como aquele filho disse, não, eu não vou. Mas ele foi. Logo ele começou a ver o quanto o pai era importante para ele, o quanto o pai o ama, o quanto o pai faz por ele. E ele disse, eu vou. Não posso ficar aqui. E eu e você precisamos fazer aquilo que Deus nos manda. Posso ouvir um glória a Deus? Olha, fazer o que Ele manda. Ele diz assim, olha, no versículo 7. Onde está? Aqui. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Nós não podemos parar, amém? Tem ouvido aqui Deus falar conosco. Não pare, continue. Avance, não é tempo de parar. Essa pandemia quer parar tudo, não é? O diabo quer parar, a igreja quer parar tudo, mas glória a Deus, a igreja está viva, a igreja está cheia da glória de Deus. Glória a Deus, você tem entendido, olha aqui que bênção, você veio à casa de Deus. Eu digo para você que está na sua casa, hoje você está impedido, talvez por alguma coisa, para não estar na igreja. Mas eu digo a você, isso é por pouco tempo. Deus já está preparando todas as coisas para você estar também na casa de Deus. Mas você que pode, eu sei que amanhã você estará na casa de Deus, que amanhã é dia de culto presencial, como aqui. E amanhã você vai poder ter a oportunidade de estar na casa de Deus. Não permita que nada roube esse momento que é de Deus. Não permita que outras coisas te enganem e você diz, mas ontem eu já assisti, eu participei no culto em casa. Claro, uma bênção. Tua casa está abençoada mesmo. Mas amanhã é dia de você ir lá entregar ao Senhor o teu melhor. De você ir buscar ao Senhor. Ir à casa de Deus. Porque isso é amar a Deus. É você deixar todas as coisas para depois e saber, Deus é maior. Ele é importante para mim. Quanto eu amo a Deus, então, eu vou fazer o que Ele diz. Correr é isso. O apóstolo Paulo diz assim, olha, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Eu não alcancei ainda, mas eu prossigo para o caminho, para a perfeição. Cristo é o meu alvo. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Avanço. Diga comigo, eu avanço em direção ao meu alvo, que é Jesus Cristo. Retendo a palavra no meu coração. Posso ouvir um glória a Deus? Amados, Jesus ele falou, eu já estou concluindo essa palavra, mas eu quero que você guarde isso no coração. O que impede nós de frutificar? O que impede a palavra de frutificar? Porque não é só ouvir, não é? Mas é eu fazer. O que impede? Jesus falou assim, olha, que o homem que construiu a casa sobre a rocha é aquele que ouve e pratica. Ele
constrói. Uma construção, ele diz, olha, ele cavou profunda vala. Isso leva tempo. Isso dá um pouco de trabalho. Aliás, isso dá muito trabalho. Cavar lá até chegar na rocha. Tem lugares que a rocha está rasa, né? Mas, por exemplo, lá em Miguelópolis, a rocha está bem funda. Eu sei disso, sabe por quê? Há pouco tempo, eu sei que aqui também, as pessoas tinham o costume de fazer aqueles poços, né? Cisterna, para pegar água. E a água está abaixo da pedra. Tem uma parte, vai tirando terra, e chega um momento que dá na pedra. Aí tira aquela camada de pedra e logo tem água. Não é assim? Tem lugares que a pedra está rasa, e por isso até a água está bem perto. Tem lugares que você tem que cavar, mas não é pouco, não. Cava e já tem água. Vai chegar na pedra. Então, primeiro cava. E cavar, então, vamos dizer assim, sabe uma pessoa que está procurando um tesouro, ele tem que cavar. Para você encontrar os tesouros que está na palavra de Deus, você tem que cavar. Você tem que parar ali e cavar, buscar, peneirar. Você vai encontrar joias, você vai encontrar ouro, a palavra de Deus. As riquezas, os tesouros escondidos que estão na palavra de Deus. Eu vou procurar, vou receber de Deus aquilo. Lançar alicerce. O alicerce, meu irmão, ninguém vê. Esse prédio aqui tem um alicerce firme, glória a Deus. Mas você não vê o alicerce. Você vê o teto. Olha que teto bonito. Olha que iluminação bonita. Olha que piso bonito. As cadeiras. Mas quem fala do alicerce? Ninguém lembra dele. Mas é uma das partes mais importantes da construção. Não vou dizer que é a mais importante, porque se tiver só alicerce, não tiver telhado também. Mas o alicerce é uma das partes importantes. Segura tudo. E sabe qual que é o nosso alicerce? A palavra de Deus. O alicerce é aquela parte que ninguém vê. Quando você entra no teu quarto e fecha a porta e você ora em secreto. Ninguém está vendo. Mas ali você está construindo alicerce. Porque as tempestades vão vir, meu irmão. Elas vêm contra todos nós. Não se iluda. Eu estou buscando a Deus, então não tem problema. Quem pensa assim, na hora que surge um problema, ele pensa, Deus não existe. Essa palavra não existe. E é claro que existe. A palavra te prepara para os momentos difíceis. Você está alicerçado sobre a rocha. Os ventos vão soprar, mas a tua casa fica firme. O rio vai bater forte, mas, glória a Deus, você está firme sobre a rocha. Não cai, porque você está alicerçado sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. Não permita, meu irmão. Em outra passagem, Jesus falou que os espinhos sufocam a palavra. Ele disse que os espinhos são os cuidados, ou seja, buscar primeiro o reino desse mundo é os espinhos. É a fascinação desse mundo, das riquezas, dos prazeres transitórios desse mundo, da carne. Quando colocamos a visão nessas coisas, a palavra fica sufocada e não dá fruto. No terreno pedregoso, ou seja, a palavra desvalorizada, porque logo recebe a palavra com alegria, mas surgindo o sol, queima. Por quê? As tribulações vêm. Mas as tribulações não vão poder abalar a nossa fé. Pelo contrário, vai fazer nós ficar mais firmes. Que é assim que faz. Primeiro, quando você cava o buraco, o que vem depois? Tem que fazer como é que se diz? A compactação do solo. Tem que bater no solo. Se você é o solo, você vai sentir alguma coisa. Deu para entender? Mas você está ficando firme, meu irmão. E depois Deus vai colocando ali a palavra, material, o Espírito Santo vai colocando material de construção, para construir um alicerce firme, construir um templo vivo, que é a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo mora aí dentro. Ele está guardando essa casa. Os ventos vão soprar, mas você fica firme no nome de Jesus. Eu sei que muitos têm passado por ventos fortes, tempestades, mas glória a Deus, você está firme aí, olha que benção. Você está alegre hoje? Quem está alegre, diga aleluia. Eu vou convidar você então para você ficar de pé. E nessa noite nós vamos fazer uma oração, meu irmão. Primeira parte dessa oração, nós vamos pedir para Deus, para o Espírito Santo, que Ele nos fortaleça, nos ajude a ter um compromisso com a palavra de Deus. Amém? Mas assim, o Espírito Santo está falando conosco hoje, olha,
ame a palavra de Deus. Porque aquele que ama Deus, ama a sua palavra. E amar não é dizer, Senhor, eu te amo. Oh, como eu te amo, Jesus. Não é isso. É claro que você pode dizer a Deus que você o ama. Deus vai ficar feliz. Mas como você ama a Deus? Quando você sair daqui, amanhã, no momento em que as situações baterem forte contra a tua vida, você vai continuar amando a Deus. E vai sair louvor da tua boca. O medo não vai conseguir te dominar, porque você ama a Deus. E a Bíblia diz que aquele que ama a Deus, o amor de Deus o guarda. O maligno não toca nele. O inimigo pode chegar bem perto de você, mas ele não tem poder de tocar na tua vida. Porque o amor de Deus está te guardando. Feche teus olhos. O amor de Deus está te guardando, meu irmão, em nome de Jesus. O diabo, ele anda como um leão que ruge ao teu redor, ao derredor, porque ao derredor está o anjo do Senhor. Mas um pouquinho mais longe, ele está lá, rugindo, querendo devorar. Nós não estamos como Daniel lá na cova dos leões, que os leões estavam bem pertinho dele. Só que Deus deu uma ordem aos leões: não abram a boca, vocês não podem abrir a boca. E os leões estavam lá, mas não abriam a boca. E Daniel foi guardado. Você está guardado porque Jesus te guarda. O maligno não toca. Jesus é o amor de Deus em pessoa, que veio aqui e se manifestou em pessoa, carne e osso. O amor de Deus vivo, presente, tocando em nós. Ele nos tocou com esse amor. Aleluia. Pai querido, nessa noite nós te louvamos, te glorificamos, Pai, porque nós temos, todos nós que estamos aqui na tua casa, todos que estão em casa agora, mas que estão ouvindo essa mesma palavra, Deus, nós temos um desejo. Nós queremos ser aperfeiçoados na palavra. Nós não queremos fazer de conta, meu Pai, mas nós queremos de fato viver essa palavra. Quando ninguém está vendo, quando nós estamos a sós, queremos nos alimentar de Ti, dessa palavra. E naqueles momentos, ó Deus, que porventura os ventos soprarem, nós te louvamos porque glória ao Teu nome. O Senhor tem nos poupado, tem nos guardado. Mas mesmo quando os ventos soprarem, oh Deus, o medo não vai nos abalar, porque o Senhor está cuidando e zelando de cada um de nós. E nessa noite, lança fora o medo, Deus. Todo o espírito de medo que tentou contra as famílias, todo o medo de perder isso ou aquilo, todo o medo de morrer, Senhor, vai destruindo agora em nome de Jesus. Medo das enfermidades, vai destruindo agora em nome de Jesus, porque nós confiamos que o Senhor, o amor, lança fora todo medo. E diante do Senhor nós estamos guardados, porque a palavra do Senhor está no nosso coração. Diga, eu guardo no coração a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra produz um escudo da fé, e essa fé me guarda todo o tempo. Eu fico firme, eu estou firmado na palavra do Senhor, em nome de Jesus. E todos os dias, Senhor, eu quero me alimentar dela, para eu meditar e praticar, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmão, a alegria de Deus, a alegria do Senhor, é ver os seus filhos praticando essa palavra. E eu ouvi o bispo falando aqui, há uma semana, na outra semana, que ele falou assim, não, quando você estiver lendo a palavra, não tenha pressa. É um pouquinho de cada vez. Você lembra dessa palavra? É um pouquinho de cada vez. Mas esse pouquinho de cada vez, vai te manter de pé, vai te manter firme, vai te fazer crescer todos os dias. Dia a dia você está ficando mais forte. Não fraco, mais forte. Diga, cada dia estou ficando mais forte. Pois o Senhor é a fortaleza da minha vida. E eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, meu irmão, Deus vai falar com você. É uma pequena coisinha. Você está sendo formado diante de Deus. Deus está construindo homens e mulheres como templos vivos do Espírito Santo.
Você não é um templo que está parado como esse prédio aqui. Não. Você é um templo vivo, que anda, que vai. Então a igreja não fica aqui. A igreja vai. E a igreja vai lá para o teu bairro. Vai lá para o seu trabalho. Aonde você vai, a igreja vai. E a igreja vai curar. A igreja vai manifestar o amor de Deus. Porque está em você. Posso ouvir um glória a Deus? Então recebe. Recebe do Senhor aí. Diga: eu recebo. Mas fala aí com suas palavras de fé. Você está recebendo o que você veio buscar. Deus está vendo teu coração. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos recebendo. Eu louvo a Ti porque todos nós aqui, e todos os nossos queridos amados que estão ouvindo agora, que estão em casa, recebendo. Estão recebendo também, ó Pai. No nome de Jesus. A Tua palavra transforma as nossas vidas, transforma os problemas em vitória. A Tua palavra, guardada no coração, livra-nos de toda maldição. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, ela é vida para aqueles que a encontrarão. É uma rocha, é o escudo, é a espada do Senhor. Se a ouvirmos e praticar, Tu és mais que vencedor. Abre o teu coração, inclina os ouvidos e preste atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Deus enviou e sarou e livrou teu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração. Então, abre o teu coração, inclina os ouvidos e preste atenção, porque a palavra de vida chama-se Jesus. Oh, sim. Deus enviou e sarou e livrou teu povo da destruição. Também hoje tu podes ser livre se abrires teu coração. Oh, oh. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós colocamos na Tua presença todos esses pedidos aqui, meu Deus. Cada um desses nomes que estão nessa lista, que são muitos, ó Deus. E nós oramos, ó Deus, pela cura, libertação. A Giovana Nunes, ó Deus, que está lá em São Paulo. O Senhor está curando, destruindo agora todo espírito de enfermidade, limpando os pulmões dela. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade vai secando pela raiz, em nome de Jesus. Dá a ela pulmões novos agora, pelo poder do nome de Jesus, ó Deus. Também o Geraldo, de Delta, Senhor, nós concordamos aqui, que a Tua mão está sobre a vida dele, nessa cirurgia, ó Deus. Que o Senhor esteja agora usando aqueles médicos como instrumentos do Senhor. Nós confiamos que o Senhor está cuidando dele. Também pela cura da Maria lá em Delta, meu Deus. Todos aqui que estão, meu Pai, recebendo cura. Nós concordamos aqui em nome de Jesus. E diga: Senhor Jesus, nós como igreja, concordamos que cada uma dessas vidas que fizeram os seus pedidos, estão recebendo agora. Que nós oramos, ó Deus, envia a Tua cura. Dá uma ordem, Senhor. E toda essa enfermidade seca pela raiz. Todo mal vai embora em nome de Jesus. Lá na vida do Senhor Valquírio também, Deus, nós concordamos com a cura, o poder do Senhor limpando, curando, libertando em nome de Jesus, ó Deus, trazendo a restituição desta vida para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Todos digam amém. Você que enviou o seu pedido, não dá para ler todos os nomes aqui, mas porque são muitos.
mas Deus está te entregando a vitória. A igreja concorda? Aleluia. Glória a Deus. Tem aqui 2 testemunhos. Eu não vou ler todo o testemunho porque é um pouco extenso aqui, mas é o seguinte. Tem uma vida, Pedro Vinícius, de Uberaba. Ele foi livre, liberto, porque a mãe pediu oração no culto. Parece que no culto passado Deus já libertou essa vida. Estava com pensamentos malignos de morte, mas Deus libertou essa vida. Glória a Deus. Também a Shirley, ou Sirley, né? Tem recebido muitas bênçãos desde agosto. Olha aí. Curas, cura do sobrinho, livramento. Deus tem manifestado a Sirley lá de Miguelópolis. Glória a Deus. Envia seu testemunho, meu irmão. Conta aquilo que Deus tem feito na sua vida. E você que talvez não tenha ido à igreja por algum motivo ou outro, porque tem pedido, manda o seu testemunho, para que a igreja saiba que o nome do Senhor também seja glorificado. Que Deus possa compartilhar, que você possa compartilhar aquilo que Deus tem feito. Às vezes converso com algumas pessoas que há tempos não nos falamos, e aí fico sabendo, por outros, a bênção que essa pessoa tem recebido. Conta a bênção, meu irmão, né? Tem pessoas que falam assim, é tempo de crise, né? Mas glória a Deus, tenho ouvido tantas bênçãos. Pessoas que têm prosperado, pessoas que têm recebido milagres financeiros, têm restituído famílias. Deus tem manifestado a glória. Nós temos ouvido o mundo falar que famílias têm sido destruídas com essa pandemia. Mas glória a Deus que a igreja, as famílias estão mais firmes, mais unidas. A tua família está mais unida na presença de Deus. A tua família está cheia de amor. Há uma alegria, há um prazer estar lá na tua casa. Como é bom estar junto com a nossa família. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos por essa noite, pela tua palavra. Queremos guardá-la no coração. E te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje. Queremos voltar para a nossa casa guardados, protegidos pelo Senhor. Te louvamos por todas as vidas que estão em casa agora. Nós oramos aqui também pela vida do nosso bispo Darcio, a pastora Regina, que nessa noite eles estejam recebendo a alegria do Senhor, alegria plena e completa, forças renovadas, que a cada dia eles estejam, ó Deus, trazendo uma palavra fresca para edificar a tua igreja, em nome de Jesus. Que então nessa noite eles também recebam alegria e refrigério. E toda a igreja diz amém? Glória a Deus.